Olá, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe a todos nesta manhã de segunda-feira e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso desafio de ler a Bíblia em um ano. Hoje nós vamos ler o capítulo 56, o 55, desculpa, o 56 e 57. E mais uma vez que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Esse dia que Deus nos propôs. Então aqui o capítulo 55 do livro de Isaías, nós já estamos aqui caminhando para o final de mais um livro, então desse que é o segundo maior livro aqui do Velho Testamento, Isaías, que é considerado os profetas maiores, então é o maior livro entre os profetas, e esse livro nós aprendemos muito aqui. O capítulo 55 é um convite aos sedentos, a qual o propósito desse capítulo 55 é convidar a todos a receber a graça de Deus e a viver de acordo com seus caminhos. Então ele começa aqui com um convite universal para todos os famintos, todos os sedentos. Olha o que diz aqui no verso 1 do capítulo 55. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham e comprem e comam. Venham, compre vinho e leite sem dinheiro e sem custo, né? E de comprar sem dinheiro. Então isso daqui é algo glorioso, esse convite aqui a todos os famintos, a todos os sedentos. Então no verso 1, o que nós temos aqui é Deus exortando. No verso 6 ao verso 7, olha o que diz aqui, um versículo também muito conhecido, que diz assim: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clame por ele enquanto está perto. Então o verso 7, o verso 6 e o verso 7 está aqui: busque enquanto é possível achá-lo. Então a Bíblia, ela trabalha com tempo. E qual que é o tempo? Qual que é a hora onde as pessoas vão buscar e encontrar a Deus? A Bíblia nos ensina que nós temos aqui uma janela de oportunidade. E se nós deixarmos essa janela de oportunidade passar, então vai ter dias que muitos vão buscar o Senhor e não vão encontrar. Então o tempo é hoje, o tempo é agora. Então, quantas são as pessoas que dizem: qual é o tempo, pastor? Qual é o momento? A Bíblia fala. A Bíblia, ela trabalha. O tempo é agora. O tempo é hoje. Então, não endureça o seu coração. Então, quantas são as pessoas que dizem: deixa quando eu ficar mais velho? Quando eu ficar mais velho, eu vou buscar a Deus. Então, quero aproveitar agora a minha vida. Deixa para depois. Mas as escrituras sagradas é bem claro aqui que nós não temos essa certeza que daqui 10 anos, daqui 5 anos, daqui 1 ano você vai buscar encontrar ele. Não. Ele falou assim: tolo, amanhã pedirão a sua alma. E para onde tu irás? Então o tempo é agora. Vai ter dias, né, que muitas pessoas vão buscar Deus, mas vão buscar, mas não vão encontrar. Então nós não temos essa certeza que daqui a 15 anos, quando você estiver mais velho, ou daqui 20, ou daqui 25 anos, quando você falar assim: deixa que depois eu sirvo a Deus, deixa que depois eu vou para a igreja, deixa que depois eu vou aos domingos na igreja. Porque tem pessoa que ela vai priorizando o trabalho, ela prioriza, eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aquilo, eu tenho que pagar aquilo. Deixa que um dia eu vou para a igreja. Nós não temos essa certeza. Aproveite agora a sua oportunidade que você está tendo hoje. Então, por isso que sempre quando eu termino aqui a nossa live, eu falo assim: se Deus permitir, amanhã nós vamos estar aqui. Então, se Deus permitir, amanhã eu vou estar aqui. Se Deus não permitir, eu vou estar na glória com Ele, porque se tem uma coisa que eu tenho a certeza da minha salvação.
Então, muitas são as pessoas que elas vão até dormir hoje, mas não vão acordar amanhã. Então, você tem que refletir nisso. Mas quando eu acordo, poxa vida, nós temos que ter gratidão a Deus. Ó Deus, muito obrigado pelo fôlego de vida, por esse dia que o Senhor me propôs, por estar de pé. É gratidão, é agradecer a Deus. Porque muitos não vão acordar, você pode ter certeza disso. No dia de hoje, muitos não vão finalizar essa semana. E olha só, e cada dia que passa, nós temos que ser gratos a Deus. O verso 8, o verso 9, ele destaca aqui que os seus pensamentos não é os nossos pensamentos, são maiores. E os seus caminhos não são os nossos caminhos. Olha o que ele fala aqui no verso 8, do verso 55. Pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. A gente pensa uma coisa, a gente imagina uma coisa, mas Deus tem algo melhor para dar para mim, para você e para todos nós. Então, Deus aqui, ele é maravilhoso. Ele vai terminar aqui com a promessa da palavra de Deus, que nunca volta vazia, mas sempre ele cumpre as suas promessas, trazendo alegria e paz. E a certeza que temos aqui nessa leitura, eu tenho a certeza disso. Você que está no sacrifício de ler a Bíblia, você que está aqui, para mim, um sacrifício grande, mas prazeroso. Tem dia que nós chegamos cansados, tarde da noite, a gente está aqui, ó, meditando, escrevendo nas minhas anotações, estou firme e forte. E uma coisa, a palavra de Deus nunca volta vazia. Eu tenho certeza que isso vai gerar uma transformação na sua vida como você nunca experimentou. Tem pessoas que começaram aqui comigo a leitura da Bíblia, foi algo assim, ó, muito legal, muito glorioso. Mas no decorrer do tempo a pessoa ela vai parando. É uma verdade. Mas você que está perseverando, você que está na fé, parabéns pela sua fé e nós vamos chegar lá. Pode ter certeza disso. Vamos lá então para o capítulo 56, ele fala aqui da salvação para os gentios. O propósito aqui é exortar a justiça e a exclusão de todos os povos na adoração a Deus. E quem são, pastor, os gentios? São aqueles que não são judeus, mas a salvação, ela vem para todos. A salvação não é apenas para os judeus, mas era para todos aqueles que abriram o coração para Deus. E diz assim no verso 1 do capítulo 56, que diz assim: assim diz o Senhor, mantenham a justiça e praticam o que é direito, pois a minha salvação está perto. E logo será revelada a minha retidão. Feliz aquele que age assim, o homem que nisso permanece firme, observando o sábado para não profaná-lo e vigiando a sua mão para não cometer nenhum mal. Então aqui o capítulo 56, nós vemos aqui um chamado à justiça e um alerta para a salvação. Que a salvação está mais próxima. O apóstolo Paulo, no livro de Atos dos Apóstolos, ele está falando que ele fala algo muito interessante, que a salvação está mais próxima. Então Paulo fala que a salvação está mais perto do que ontem. É dia após dia, né? Então, no dia de hoje, nós temos essa oportunidade. No verso 3 ao verso 8, Deus promete bênçãos aos eunucos e aos estrangeiros que se apegam à sua aliança, garantindo que eles também vão ter um lugar na casa de Deus. Então, olha só, a salvação é para todos. Todos que têm um coração quebrantado. Então, ele garante o nome eterno. Então, quando nós lemos aqui o capítulo 56, Isaías está falando aqui da salvação dos gentios. Então, você pensa lá no Novo Testamento, quando a pregação começar para os gentios, os judeus, aí você pensa assim, eles não vão ter dificuldade de aceitar isso. Mas parece
que eles tiraram aqui esse capítulo 56 de Isaías, né? Que Deus vai trabalhar muito de uma forma muito dura para que Pedro viesse abrir o coração para os gentios. Porque eles pensavam que a salvação era só para eles. Não, a salvação é para todos. Deus, ele busca todos. Então, na verdade, aqui o chamado de Pedro era para os judeus, ele só pregava para os judeus. Ele não saiu dali, mas Paulo foi para os gentios. Então, ele não tinha essa visão de alargar a tenda, de levar a palavra, de crescer. Paulo, ele meteu as caras, ele foi para os gentios e Pedro só para os judeus. Por isso que Deus teve que vir de uma forma dura para ele, que não é só para os judeus, é para todos que têm um coração quebrantado. Então ele viveu aqui a realidade no livro de Apocalipse, que pessoas, que está escrito lá no livro de Apocalipse, pessoas de todas as tribos, de todas as nações, que vão vir adorar o nosso Deus. E ele termina aqui, o Isaías, o capítulo 56, uma denúncia contra os líderes corruptos de Israel, que são comparados como cães mudos. É um cão mudo, né? Meu cachorro está aqui andando aqui. Ele só late. Ele não fala, é como se fosse um cão mudo andando aqui na casa. Não é verdade? Então, os corruptos de Israel eram comparados como cães mudos, pastores egoístas, interessados, que só vivia pelos seus interesses. Então aqui o Novo Testamento, a Bíblia, ela usa essa expressão de cão mudo. No Novo Testamento, um líder que não cumpre a sua obrigação com a igreja e com o corpo de Cristo, só com seus interesses egoístas. E assim tem muitos líderes e assim também tem muitas denominações. O verso 7 vai continuar aqui com a promessa de Deus, que Deus não faz acepção de pessoas. Glória a Deus. Deus é Deus e não faz acepção de pessoas. Essa é a nossa fé. Vamos aqui para o capítulo 57. Vamos chegar lá, hein? O propósito aqui do capítulo 57 é denunciar a idolatria. Eu estava falando da idolatria, né? Hoje, no culto, ontem no culto, estava falando sobre a idolatria de Israel. Ele exorta aqui o arrependimento e vem acompanhado aqui de uma promessa de restauração para todos os que têm os corações quebrantados. O verso 1 diz assim do capítulo 57. Olha só, todos que têm o coração quebrantado. O justo perece, e ninguém poderá ponderar isso no seu coração. Homens piedosos são tirados e ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal. Amém? Então, aqui está falando algo muito forte. Está lamentando aqui a morte dos justos. No Velho Testamento, Deus aqui ele está trabalhando sobre essa questão aqui da morte, né? E mostrando que a morte do justo era um peso. Como assim, pastor? Poxa, menos um justo na terra. Pô, aquele justo que fazia diferença, que tinha caráter, que era íntegro, que era reto. Mas quando a gente fala aqui do Novo Testamento, que é aquele que é justo? É aquele que tem o Senhor Jesus na sua vida. Esse é aquele que tem a certeza da vida eterna. Então a morte é apenas o último inimigo. E assim como Jesus, bateria fraca, assim como Jesus venceu, nós também vamos vencer a morte. Pode ter certeza. Se ele venceu, nós vamos vencer. Jesus venceu a morte, foi seu último inimigo. E nós vamos vencer também o último inimigo, que é a morte. E isso é muito forte. Do verso 3 ao verso 13, o profeta vai denunciar a idolatria de Israel, comparando a infidelidade conjugal,
Então essa comparação aqui é muito importante. Deus compara a idolatria com o adultério. Deus abomina o adultério, como abomina também a idolatria. Se tem uma coisa que Deus, a idolatria, meu amigo e a minha amiga, meu irmão, minha irmã que está aqui me acompanhando, a idolatria é pecado. Deus abomina essa atitude de idolatria. Então, olha aqui, ele anuncia o julgamento que virá por conta disso. Então, veio o julgamento, o povo ficou na Babilônia 70 anos. Foi uma coisa traumatizante e depois nunca mais ouviu falar que o povo ficou na idolatria. A disciplina de Deus foi severa, a disciplina de Deus foi dura. A disciplina de Deus, graças a Deus, funcionou, porque o povo estava na idolatria. A idolatria é pecado. Então aqui a disciplina funcionou, porque quando eles saíram do cativeiro, nunca mais se ouviu falar que o povo se voltou para a idolatria. No verso 15 ao verso 19, Deus habita no meio do contrito e do humilde, né? Coração humilde, pessoa que está com o coração quebrantado. Então ele trará cura e restauração para aqueles que se arrependem. Não importa o seu pecado. Você que está me acompanhando, pastor, eu assassinei, eu matei, eu roubei, eu adulterei, eu estrupei, não importa. Quando você se arrepende, quando você confessa os seus pecados, quando você tem um coração humilde, quebrantado, Deus, ele perdoa os seus pecados. E ele está aqui. Se você se voltar para Deus agora, ele também vai perdoar os seus pecados. Então Isaías, ele termina aqui o livro, o capítulo 57, quando há um arrependimento genuíno, a confissão do seu pecado, ele te perdoa. Esse é o nosso Deus. Com a graça e a misericórdia de Deus, nós terminamos aqui mais 3 capítulos da Bíblia. E vamos continuar. Eu creio que essa semana, em o nome do Senhor Jesus, nós vamos terminar o livro de Isaías. Amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, se assim o nosso Deus permitir, nós vamos estar aqui na fé, no nome do Senhor Jesus. Beijo no seu coração, uma ótima semana e até amanhã, se assim o nosso Deus permitir. Até mais, Deus abençoe.